Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês para o primeiro episódio do nosso programa Business Talk ADFAG. Nesse programa, nós vamos conversar de forma bastante informal sobre o mundo dos negócios. Para isso, estamos aqui eu e o Mário Soares, que vai me ajudar nessa tarefa, e receberemos a cada episódio convidados de Cascavel e região para falar sobre esse tema tão importante. Mário, fala um pouquinho da nossa história, conta isso, já foi meu aluno, a gente já teve vários projetos juntos, e esse é um outro projeto que a gente está começando agora e que a gente acredita que tem bastante relevância e deve trazer bastante contribuição para a gente entender uma série de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Fala aí, Mário. Ok. Bom, Kleber, primeiro, grande prazer, né, estar aí contigo, mais um projeto dentre tantos. Acho que se a gente fosse colocar nas mãos aí, nós teríamos que partir com os dedos em dezenas, né, de tanto tempo que a gente se conhece. Então é um grande prazer. Esse projeto é um projeto que a gente tem conduzido com bastante carinho, né, discutido com bastante carinho, e a ideia é trazer uma proposta diferenciada para discutir instituições públicas e privadas, a capacidade deles trabalharem junto, proporem algo junto. Nós estamos em momento, eu acho que é um momento bem interessante, bem importante de discutir, a parcela de cada um nessa remodelação pública que vem vindo. Nós temos aí diversos instrumentos que trazem ou suscitam essa dúvida, e essa é uma oportunidade. Dizer para você, inclusive, que muito do que eu sou hoje devo a você. Que é isso, Mário. Muito obrigado. Bom, pessoal, então esse nosso Business Talk ADFAG vai tratar, em todos os seus episódios, de assuntos do dia a dia do mundo do negócio. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre mercado financeiro, nós vamos falar sobre recursos humanos, liderança. E hoje, como o Mário falou, o assunto é parceria, iniciativa privada e poder público. No que esse tipo de parceria pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social. E para falar sobre isso com a gente hoje, nós temos aqui a honra de receber nosso ilustre convidado, Alci Rota Júnior, atual presidente do CODESC, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Cascavel. Alci, é contigo. Fala um pouco para a gente dessa tua trajetória como empresário de sucesso e essa tua atuação bastante forte nos conselhos de classe. Conta para a gente. Eu sei que já foi presidente da SIC, do Cindy Lojas. Fala um pouquinho dessa tua trajetória para a gente aí. Sim. Bom, obrigado pelo convite, Kleber e Mário. É uma satisfação sempre retornar a esta casa. Bom, atualmente eu estou presidindo o CODESC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, que a FAG, inclusive, tem cadeira na plenária, sempre nos ajudou dentro do Conselho. Também, como você já citou, já presidi a Associação Comercial de Cascavel, a coordenadoria, a Cassiopar, outras entidades aí. Faço parte do Cindy Lojas como vice-presidente do POD, que é um Conselho de Desenvolvimento Regional. E eu sempre gostei de ajudar a comunidade. O CODESC é fascinante porque é um trabalho lúdico de desenhar a nossa cidade para o futuro. A gente tenta desenvolver e planejar a nossa cidade sobre os aspectos social, econômico e sustentável. A gente teve recentemente uma parceria com o Urban System, que é uma empresa especializada nesse tipo de estudo. Conseguimos recursos entre as entidades, então recursos próprios da iniciativa privada. E a ideia é desenhar a nossa cidade para 2050, quando ela estiver completando aí 100 anos. É um grande desafio, né? Sim. Inclusive, até, Júnior, meu agradecimento pessoal a você também. Um grande amigo, já conheço de longas datas também. Tenho o prazer de poder chamar de amigo mesmo. Sim. E, Júnior, esse trabalho do CODESC, a gente observa que ele é uma iniciativa interessantíssima, tá? Regional e estadual. Mas eu sei também que não é o único, né? Existem outros projetos, vamos assim, que me vem à cabeça agora. Belo Horizonte tem um que é semelhante, Campinas, Curitiba, Maringá. Quando foi feito a criação, quando foi feita essa primeira proposta, houve algum modelo com o qual vocês se debruçaram e quiseram se inspirar? Porque eu sei que também, por mais que haja uma semelhança, as diferenças são pontuais. Explica um pouquinho para nós o que seria isso. Bom, o conselho, só para a gente entender um pouquinho melhor, o nosso conselho ele é 100% independente. Tem alguns conselhos que
eles são mistos. O poder público acaba cedendo funcionários para que o conselho consiga trabalhar, e o nosso nós optamos por ter independência, né, financeira e de trabalho também. Mas não impede da gente ter um excelente trâmite dentro do poder público, porque se a gente não conseguir transformar em políticas públicas o que a gente desenvolve dentro do conselho, não faz sentido nenhum dele existir. Então hoje nós temos 6 câmaras técnicas ativas, nós optamos por então manter essa independência, mas temos um excelente relacionamento com o poder público. Então, o Conselho ele olha a cidade sobre vários ângulos, o ângulo da iniciativa privada, dos empresários, do poder público e da sociedade. Nós temos, especialmente no mandato do prefeito Paranho, muitos avanços, uma participação muito ativa da prefeitura dentro das câmaras técnicas, e isso faz com que lá na frente a gente tenha avanços, né? Então, só para entender, o trabalho real das câmaras que é o trabalho do Conselho. Nós temos transporte e mobilidade, saúde e bem-estar, educação, turismo, segurança e tem meio ambiente. Elas são verticais, porém elas se conectam entre elas. Por exemplo, se a gente falar de geração de energia no aterro municipal, nós estamos falando de energia, né, de energia renovável com meio ambiente. Se a gente falar de transporte coletivo, que é transporte e mobilidade, com um ônibus elétrico, que na próxima licitação foi contemplada uma pequena porcentagem de ônibus elétrico, a gente está falando também de preservação, sustentabilidade e transporte e mobilidade. Então, a missão do CODESC é de tentar transformar os ambientes urbanos em espaços propícios à inovação, à criatividade e também à criação de negócios e empresas sustentáveis. Então, esse mais ou menos é o mote. Com a contratação da Urban System, a gente vai profissionalizar esse trabalho das câmaras, porque a gente vai trazer indicadores de outras cidades. Por exemplo, a Urban ela compara Cascavel com outras cidades muito parecidas de IDH, de tamanho, e a gente consegue ver o que Cascavel está avançado e o que Cascavel, os pontos fracos de Cascavel, e tentar resolver isso. Muito interessante, né? E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar é o exercício que se faz na CODESC de pensar para frente, né? A gente não fica o tempo todo olhando no retrovisor. É lógico que o que já passou nos serve de lição para poder corrigir os eventuais erros e desvios do caminho, mas a gente está olhando para frente. Eu sei que o CODESC tem o projeto Desenhando Cascavel 2050. 2050. Né? Como é que é esse exercício? A gente está pensando hoje para daqui a 27 anos. Sim. E com o avanço que a gente tem em várias áreas, principalmente na área de tecnologia, não é um exercício fácil, né, Ciro? Não. E por isso que, analisando todos os cenários, a gente achou por bem fazer a contratação dessa empresa e trazer realmente informações pertinentes para melhorar a nossa visão de futuro. Eu vou citar um exemplo aqui, que nós tivemos um fórum recentemente sobre urbanismo, e que o palestrante citava um clássico exemplo, especialmente de São Paulo, da famosa esquina da São João com a Ipiranga, e que a gente pode trazer aqui para a nossa cidade. Por exemplo, hoje a gente sabe que para você construir você tem que ter um número de garagens por estabelecimento, né? Isso no futuro é questionável, porque a gente sabe que as gerações mais novas elas não têm tanta intenção de ter um carro. A gente sabe que os aplicativos de transporte assumiram um papel preponderante no transporte de pessoas. E esses imóveis antigos que há 50, 60 anos atrás não existiam carros, eles estavam abandonados. Então a prefeitura ela fez uma lei permitindo que esses imóveis voltassem à atividade sem exigência de garagem. E hoje está revitalizado, né, o metro quadrado supervalorizado, e todo mundo proprietário e quem alugou o espaço muito feliz. Então são esses exemplos que a gente tem que começar a analisar e
tentar trazer para a nossa realidade, desenhar Cascavel para daqui 30 anos é um desafio grande, e a gente consegue e tenta, né, diminuir esses pontos fracos, analisar exemplos de cidades que fizeram algo diferente lá atrás e que hoje, né, são referência em diversos setores. Júnior, eu acho que é fundamental esse pensar estratégico da cidade, Kleber, porque olha só, são 27 anos à frente, mas se a gente pegar 27 anos atrás também, Cascavel deu um salto bem interessante. Mas algumas coisas, talvez eu um pouco de fora não veja as discussões de bastidores, mas nós temos um problema que eu acho que é interessante e tem que ser pensado junto com a Codesc também, né? Que é a atratividade das empresas aqui para a região. Nós precisamos ser competitivos tecnologicamente. Quando eu falo tecnologicamente, falo de conhecimento também, né? Não só do hardware. E se a gente observar, nós temos empresas vindo, mas não na velocidade com a qual Cascavel cresce. Daqui a 27 anos, eu acredito que Cascavel vai quase dobrar de população. Aí o próximo dos 500 mil com certeza vai chegar. Nós estamos aí a 350. Essas discussões junto ao Codesc, isso vem para a plenária, vem para a pauta. Como é que vocês trabalham com isso aí, João? Sim, Mário, vocês estão um ponto muito importante que a gente fala bastante de o que Cascavel tem que ter em 2050. E uma das frases que sempre vem à tona é diminuir as desigualdades sociais. E para se diminuir a desigualdade social é através de educação, né, e renda. Então, o poder público e a iniciativa privada também têm papéis fundamentais para isso. A educação, a gente sabe que a educação inicial ela é muito importante para desenvolver um cidadão preparado, né, para que ele, inclusive, tenha vontade de empreender, de montar o seu negócio, gerar riqueza, né, e progredir. Se tratando de renda, o poder público ele tem sim como atrair empresas, indústrias, empresas, né, geração de distribuição de riqueza através da geração de emprego, que a gente sabe que é o maior programa de distribuição de renda é o emprego. E dessa forma que a gente vai conseguir diminuir as desigualdades. Falando das empresas de inovação, eu cito sempre o exemplo de Florianópolis, né, que hoje, lá atrás, hoje a Floripa ela arrecada mais ISSQN de empresas de inovação do que do próprio turismo, que a gente sabe que é uma ilha referência em turismo. Mas o que eles fizeram lá atrás? Eles incentivaram as empresas para se estabelecerem em Florianópolis. A gente sabe e divide esses exemplos com o nosso município e sabe como é importante investir, ter um olhar muito atento a esse segmento que cresce exponencialmente. Esse ano, inclusive, no mês de junho, a gente está montando uma missão para Israel para exatamente buscar informações naquele país, que é um país minúsculo, um pouco menor que o Paraná, mas que se voltou e se direcionou vocacionalmente para inovação. Tem vários unicórnios, muitos prêmios nobres, um país de clima árido, né, que desenvolveu a agricultura fortemente e que as principais empresas de inovação e tecnologia estão lá estabelecidas. Sem dúvida, né? Israel é um excelente benchmark para a gente poder buscar o que eles estão fazendo, que deu certo, e que a gente possa aproveitar e adaptar para fazer aqui em Cascavel e na nossa região. E uma coisa que você falou que é extremamente interessante a gente precisa diminuir desigualdade. Diminuir desigualdade só se dá através de distribuição de renda. Sim. Mas a renda só pode ser distribuída a partir do momento que for criada. Sim. Então eu tenho que gerar riqueza para distribuir riqueza. Né? E se gera riqueza através de empresas. Empregos, sem dúvida, né? sem dúvida. Certamente. E a gente percebe que o trabalho do Codesc, nessa parceria, né, nessa união com o poder público, pode, e de fato tem feito isso já há algum tempo, aportar uma série de contribuições significativas para o desenvolvimento da cidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É o que realmente a gente espera. E todos os trabalhos que vocês têm feito aí, né, Júnior? Quais são os resultados que nós poderíamos trazer, que são mais palpáveis, ou pelo menos mais
visuais aí em termos de resultado do que foi apresentado? Sim. A gente tem, eu tenho que sempre valorizar o trabalho do nosso prefeito atual, né, que ele tem uma visão a longo prazo muito especial. A preocupação de todos os conselhos de desenvolvimento, que é uma prática que inclusive é incentivada pela FACEAP, que é a Federação das Associações Comerciais. Aqui na região a gente tem algumas recém-criadas, a nossa já está com mais de 10 anos, mas elas entendem que os conselhos de desenvolvimento eles vêm para ajudar a gestão pública. Muitos gestores eles têm um olhar apenas para 4 anos ou para 8 se ele for reeleito. Então tudo que for ação que eles consigam fazer e executar dentro de 4 ou 8 anos, nesses módulos de 4 em 4 anos, eles fazem. O Paranhos ele é uma pessoa diferenciada, ele sempre está muito atento e de olho lá na frente. Então ele facilitou bastante o nosso trabalho. Inclusive os 2 contratos maiores aí, que é da coleta de resíduos e do transporte coletivo, ele contratou a FIP, né, que é uma fundação especializada nesse trabalho, né, e a FIP ela conseguiu dar um norte a longo prazo. Esse é o trabalho que o conselho faria, né, em situação adversa, em situação em que o prefeito falasse, não, a gente não precisa olhar lá para o futuro. Nós temos que citar aqui também, né, uma das bandeiras da infraestrutura, que era o nosso aeroporto. O aeroporto também, a gente tem que considerar também o projeto modificado e alterado e acrescentado da atual gestão. Nós tínhamos lá um projeto, o terminal de 1978 tinha 1.200 metros quadrados, o segundo projeto tinha 2.500 metros quadrados, o que nós temos hoje, que foi executado, tem 6.000 metros quadrados, então é visão a médio e longo prazo. Mas não por isso a gente deixou de falar do aeroporto regional, por exemplo, né? A gente sabe que precisa, o aeroporto atual, ele atrapalha um pouquinho pelo cone de aproximação, o desenvolvimento da cidade naquela região, né? Então a gente tem que sim falar a médio prazo e longo prazo de um aeroporto regional. E até para contemplar um aeroporto de cargas que a gente sabe que pode muito bem ser viabilizado aqui no Oeste. Mas são questões entraves que se desenrolam. É um pouco difícil falar que o CODESC teve participação, e nem é esse o objetivo do CODESC. O nosso trabalho é quieto dentro das câmaras técnicas e o objetivo é realmente ajudar porque, se a prefeitura não transformar em política pública, o nosso trabalho não faz sentido nenhum. As câmaras técnicas, todas elas participam, os secretários da prefeitura, que isso é uma conexão muito interessante e que a gente acaba vendo resultados a longo prazo, médio prazo, que é o objetivo do nosso conselho. Perfeito. Então, a gente percebe que a cidade ela sempre tem a ganhar quando há esse processo, essa aproximação entre a iniciativa privada e o poder público. E o CODESC, como constituído por diversas entidades da iniciativa privada, tem uma força e um apoio significativo. A gente espera que isso continue acontecendo nos próximos anos e a gente possa ver, de fato, Cascavel despontar conforme a gente está previsto nesse desenho de Cascavel 2050. Muito obrigado, Ciro, por sua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a gente encerra esse nosso videocast de hoje, o primeiro episódio do Business Talk em EAD, e esperamos nos encontrar no episódio seguinte, que a gente vai ter mais novidade aí. Tá? Até logo. Grande abraço, gente. Grande abraço. Obrigado.